Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, no 28º domingo do tempo comum do ano A. O texto deste domingo se encontra lá em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 até o 14, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei, que preparou a festa de casamento do seu filho, e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem um traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviram: Amarrai os pés e as mãos desse homem e o jogai fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante de mais uma parábola, Vários domingos a gente nessa dinâmica. E aqui é importante que você entenda o contexto que está por trás do texto de Mateus. É quase que um consenso entre os biblistas atuais entender que o Evangelho de Mateus ele é escrito em toda uma situação muito delicada entre os primeiros cristãos e os judeus. Qual é o contexto em que está se vivendo? No ano 70 aconteceu uma situação muito delicada para a vida do judaísmo. O judaísmo, que tinha como centralidade de sua prática religiosa o Templo de Jerusalém, acabaram vendo seu templo sendo destruído pelo poder do Império Romano. E aí o que acontece? Eles automaticamente foram se dispersando. Aí vem o judaísmo da diáspora, onde eles vão exatamente para, eu vou usar a expressão, capelas. Não é bem isso, mas algo como capelas, ou seja, locais de culto, mais à margem, que seriam na verdade as sinagogas. Só que lá também os cristãos costumavam evangelizar, e os judeus expulsam os cristãos, porque agora nós temos um judaísmo que não tem mais como centralidade no culto, no templo, mas agora é um judaísmo que vem realizar seu culto na sinagoga. Então muda a conjuntura. E aí é como se a gente sentisse que dentro do Evangelho de Mateus existem muitas críticas nesse sentido. E vai ficar bem claro quando você observar dessa forma agora. Por quê? Quando Deus fala aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, anciãos porque era o povo que tinha mais experiência na comunidade, líderes, Ele compara o reino dos céus com a história de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. É interessante você saber que na literatura profética, por exemplo, lá em Oséias aparece um pouco disso também, em outros textos proféticos, o casamento é sempre visto como a aliança de Deus para com o seu povo. Então, era muito natural que o povo, quando escutasse isso aqui, automaticamente já ia fazer os insights necessários. Diz aqui que ele manda os seus empregados para convidar o povo, Os seus empregados para convidar as pessoas, enfim. Isso aqui é similar aos profetas que anunciaram para o povo. Mas o povo não quis. O povo não abriu o coração. O povo teve um coração fechado. O povo não quis aceitar o convite. Então o rei faz o quê? Ora, pensa comigo. Eu já tenho um banquete preparado. Já tenho tudo. Se uns não querem, eu vou chamar os outros. Eu não vou jogar o banquete no lixo. Eu não vou acabar jogando a comida fora. Então, já estava com tudo preparado. Ele volta lá, fala dessa dinâmica todinha, mas os convidados continuam sem dar a menor atenção. Porque estava preocupado com o campo, com negócios, até mesmo mataram empregados. A gente vai lembrando dos profetas que foram mortos lá no Antigo Testamento, que foram perseguidos. E aí, o que acontece?
No versículo 7 diz que o rei ficou indignado e mandou tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Olha aqui a alusão, por exemplo, à dinâmica do templo. O templo de Jerusalém que foi destruído, toda a tropa do Império Romano que chegou lá e acabou tudo. É claro, não acho que esse versículo quer legitimar a situação dizendo que o Império Romano foi mandado pelo próprio Deus. Mas é meio que para mostrar assim, é uma consequência. Muitas coisas da nossa vida são consequências dos nossos próprios atos. Infelizmente não acolhemos os profetas, infelizmente não quisemos seguir a vontade de Deus, e aí vem de repente uma situação como essa. Versículo 8. Como a festa estava pronta e os convidados não estavam dignos dela, então agora chama qualquer pessoa, bons e maus. E nós vamos vendo a dinâmica do reino de Deus que agora se abre aos pagãos, se abre àquelas pessoas que não eram judias. E isso era uma tensão muito grande, porque no início da igreja a grande discussão era: quem é que pode fazer parte da igreja? Quem antes era judeu e depois se tornou cristão, ou um pagão pode vir? A leitura aqui evidencia isso. E vamos pensar que provavelmente muitos daqueles que eram cristãos e que antes eram judeus diziam assim: ora, vocês estão abrindo as portas demais, vocês estão facilitando, vocês estão sendo relativistas. Parece muito com hoje, né? O Papa falou uma coisa, o pessoal cai em cima do Papa e diz que o Papa é isso e aquilo. Já escutei várias vezes essa situação. Mas olha o que, é que acontece aqui na parábola. Tem um homem que não estava usando traje de festa. Podemos dizer que é um homem que está apegado à vida velha. Um homem que não quis se desprender do pecado. Um homem que não quis buscar uma vida nova. E aí chega-se e pergunta: amigo, como é que você entrou aqui assim? O homem não respondeu, ele não deu ouvidos. É mais ou menos assim na dinâmica da igreja. Qualquer pessoa pode entrar. Inclusive eu aqui que estou falando para vocês, que sou pecador, todos nós podemos. Mas quando eu entro na dinâmica da igreja, quando eu busco o sacramento do batismo, quando eu quero me envolver em toda essa dinâmica, eu preciso agora buscar uma vida nova. Eu preciso buscar uma veste nova. Eu preciso largar a vida do pecado. Eu preciso buscar agora uma vida de acordo com a vontade de Deus. É mais ou menos essa reflexão que está sendo colocada aqui. Ora, Deus nos interpela. Pode ser que eu não dê a mínima. Uma coisa é eu lutar. A santidade está na luta. Ou seja, eu digo: eita, eu estou percebendo que eu ainda não amo como Deus quer que eu ame. E aí automaticamente, já que eu não amo como Deus quer que eu ame, eu vou lutar para aprender a amar. Mas tem pessoas que, embora saibam que não amam como Deus quer que ame, essas pessoas fingem que estão amando de modo coerente. Essas pessoas fingem demência. Tem muita gente que faz isso. E esse convidado aqui fez isso. Por isso que, infelizmente, essa pessoa, ela sai da igreja. Sabe por que ela sai? Porque ela nunca foi igreja. Ser igreja é saber que a minha luta é buscar se configurar a Cristo. Eu gosto muito de uma definição de um teólogo, né, que ele é especialista em escatologia, que ele diz assim: Deus não nos condena, somos nós que nos condenamos. É mais ou menos esse o contexto. E aí no final vem o versículo 14: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ou seja, a festa é para todos, mas poucos, infelizmente, se abrem a esse chamado. Amados irmãos e irmãs, depois de toda essa explicação, que pontos a gente poderia refletir melhor sobre esse texto? Primeiro, eu acho que é interessante a gente poder refletir que o reino é festa. Muita gente tem um olhar extremamente negativo para o céu, extremamente negativo para o caminhar dentro da igreja, extremamente negativo para o discipulado seguir Jesus. O texto, ao nos colocar como comparativo do reino dos céus com uma festa, nos leva a entender que, nossa, é bom ser de Deus. É bom sonhar com o céu. O céu vai ser uma eterna festa. Segunda coisa que eu acho que é interessante é pensar em quantas vezes também eu sou como esse povo. Eu sou convidado a ser discípulo de Cristo, mas eu não dou a mínima para esse convite. Eu finjo que eu não escuto e eu não quero fazer parte da igreja. Quantos de nós, às vezes, somos convidados a assumir uma missão específica na comunidade, na pastoral, na paróquia, e eu fico buscando, não corresponder a esse chamado. A minha vida precisa ser o eterno corresponder à convocação, ao chamado que Deus faz a cada um de nós. E última coisa é pensar sobre as nossas vestes. Será que eu tenho uma vida condizente com essa caminhada, com esse discipulado? É importante que a gente possa pensar sobre isso. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Se você puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, assim outras pessoas vão poder conhecer também este trabalho, tá bom? Que Deus te abençoe. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!